Prosseguindo com a leitura de Escravidão, volume 1º, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares, autor Laurentino Gomes, editorial Globo Livros. Prosseguindo no curso da leitura do capítulo 3º, As Origens. A escravidão nem sempre foi ligada a uma raça ou a uma cor de pele. Os historiadores William G. Clarence Smith e David Eltis calculam que, até 300 anos atrás, o total de escravos brancos, amarelos e indianos na Europa, no Oriente Médio e na Ásia era provavelmente muito superior ao número de africanos cativos transportados para a América pelo tráfico atlântico. Só no final do século XVII, a população de escravos negros se tornou majoritária. Até então, pessoas de todas as cores, religiões, culturas e classes sociais eram passíveis de serem escravizadas. Prova disso é a própria etimologia da palavra escravo. Escravo em português, esclave em francês, chavo em italiano, slave em alemão ou slave em inglês. São todas palavras derivadas do latim eslavos, que, por sua vez, servia para designar os eslavos, nome genérico dos habitantes da região dos Balcãs, leste europeu, sul da Rússia e margens do Mar Negro, grande fornecedora de mão de obra cativa para o Oriente Médio e o Mediterrâneo até ao início do século XVIII. Ou seja, nesse caso, os escravos geralmente eram pessoas brancas de cabelos loiros e olhos azuis. Entre 1468 e 1694, os tártaros da Crimeia capturaram cerca de 2 milhões de russos, ucranianos e poloneses. As importações de escravos brancos das regiões vizinhas ao Mar Negro pelos otomanos de Istambul foram de 2,5 milhões entre 1450 e 1700. No ataque a Viena, em 1683, os otomanos capturaram cerca de 8.000 escravos cristãos, todos igualmente brancos. Entre 5% e 15% da população da Rússia era escrava até 1725, ano em que, por decisão imperial, todos os cativos foram convertidos em servos. A partir de então, legalmente não poderiam mais ser vendidos ou comprados como mercadorias, mas, na prática, continuaram a ser propriedade dos donos das terras em que viviam, obrigados a trabalhar até ao fim de suas vidas sem qualquer remuneração além de comida e abrigo, como se fossem parte do imóvel, tanto quanto uma casa, um celeiro ou os animais, as plantações e outras benfeitorias que ali houvesse. Como remanescentes tardios da escravidão branca, entre 1580 e 1600, centenas de cativos gregos, eslavos, turcos, franceses e alemães ainda podiam ser vistos em Havana, capital de Cuba, Cartagena, nas Índias, na atual Colômbia, e na ilha de Santo Domingo, hoje Haiti e República Dominicana, trabalhando em lavouras de açúcar ao lado de escravos africanos negros. Se só de forma relativamente recente a cor da pele se tornou sinônimo de cativeiro graças ao tráfico negreiro no Atlântico, o que definiria a condição do escravo em outros períodos da história humana? Essa tem sido uma longa discussão entre os estudiosos do assunto, mas há sempre algumas peculiaridades em torno das quais todos estão de acordo. Segundo o historiador
David Bryan Davis. Em geral, um escravo podia ser comprado, vendido, herdado, trocado, emprestado, penhorado ou entregue como garantia de empréstimos, dado de presente, incluído em dotes de casamento, confiscado no caso de falência do seu senhor e mesmo libertado se seu dono assim o quisesse. Em resumo, o destino do escravo não lhe pertencia. Privado de qualquer possibilidade de escolha, estaria sempre à mercê da vontade e das necessidades do seu amo. Em algumas sociedades, o escravo também poderia ser oferecido como sacrifício em funerais, cerimônias religiosas e ocasiões especiais. Outra característica seria o caráter hereditário da escravidão, que passa dos pais para os filhos, embora nem todas as sociedades o praticassem. Entre alguns povos africanos, os filhos de uma mulher cativa poderiam ser incorporados à linhagem do senhor na condição de pessoa livre. Pela lei islâmica, uma escrava tomada como concubina não poderia mais ser vendida uma vez que desse à luz um filho do seu amo. Esse filho seria tecnicamente livre, tanto quanto a mãe também seria quando o seu dono falecesse. O historiador Paul E. Lovejoy resumiu todas essas características da escravidão numa lista com 7 itens. 1. O escravo é uma propriedade. 2. É objeto de compra e venda como qualquer outra mercadoria. 3. Mesmo que o reconheçam como ser humano, é um estrangeiro por natureza, arrancado do seu ser, ou melhor, perdão. 3. Mesmo que o reconheçam como ser humano, é um estrangeiro por natureza, arrancado do seu meio familiar e social. 4. A relação entre senhor e escravo é baseada na violência. 5. Seu trabalho está sempre à disposição do seu dono. 6. Cabe também ao senhor o controle da procriação do cativo, cujos filhos não lhe pertencem. Sua própria sexualidade não lhe pertence. 7. A escravidão é hereditária, passa de pai para filho. Outra lista, esta com 8 itens, foi produzida pelo sociólogo Orlando Patterson e diz respeito. Outra lista, esta com 8 itens, foi produzida pelo sociólogo Orlando Patterson e diz respeito à maneira pela qual escravos sempre foram produzidos ao longo da história. 1. Captura na guerra. 2. Sequestro. 3. Pagamento de taxas ou tributos. 4. Quitação de dívidas. 5. Punição por crimes. 6. Abandono ou venda de crianças. 7. Autoescravidão. Caso da peonagem africana, que se verá nos próximos capítulos. 8. Nascimento em uma família cativa, dado que a escravidão é hereditária. É isso. Escravidão, volume 1º, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Autor Laurentino Gomes, editorial Globo Livros. O texto se segue, mas comentaremos o demais deste capítulo 3º em um próximo vídeo. É isso. Maravilha!